Diogo, cara, eu gosto demais dos seus textos, da sua capacidade de formulação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já te perguntei, que idade você tem? Tô com 29, Mauro. Acho que eu já te perguntei. Se tivesse essa cabeça que você tem aos 29 anos, cara, tinha chegado em Marte. Legal, realmente seus textos são muito impressionantes. Eu gosto bastante da consistência. Você é um cara muito estudioso. E esta semana, você soltou 4 textos. Eu separei 2 para a gente falar aqui. O cara está de férias, gente. Vocês estão vendo ele branquinho desse jeito, né? Porque não vai para a praia, fica estudando, lendo e escrevendo. Agora que eu tô solteiro, eu falei, depois de 6 anos amarrado, eu falei, vou guardar um tempo para mim, publicar um monte de coisa aqui. E publicou de fato. Eu separei 2 textos seus para a gente dialogar, que eu achei que foram bem importantes e muito em cima da conjuntura. Né? Você escreve para o site Disparada, é um site que publica textos de esquerda, e o primeiro deles é esse aqui. Temos moral para dar lições à Venezuela? Por conta dessa campanha aí dos liberais e de parte da esquerda, né? Uma esquerda com um certo acento liberal, né? Tratando Maduro como se fosse Bolsonaro, na prática, apoiando a extrema-direita na eleição venezuelana. O que é esse teu texto? Conta para nós. Então, Mauro, eu escrevi esse texto meio num acesso de fúria, porque eu estava com muita raiva vendo a Globo e percebendo que não tinha diferença nenhuma do que grande parte da esquerda falava e a Globo News, por exemplo. Havia uma convergência integral e por mais que o Maduro não seja unanimidade, nem deva ter apoio incondicional, aliás, apoio incondicional não deve dar nem para ninguém, né? Talvez nem para nossa família, imagina para o Maduro. Mas mesmo que o Maduro tenha esses problemas, eu estava achando a linha do Lula, por exemplo, de dar munição para a extrema-direita venezuelana, porque, vamos ser sinceros, é uma extrema-direita também. Assim como a gente lida com o bolsonarismo, a gente não tem que esquecer que a oposição, não pode fingir que a oposição venezuelana são santinhos, é uma direita moderada. Provavelmente, se ganharem, vão tentar um tipo de vingança radical contra-revolucionária contra as conquistas sociais da Revolução Bolivariana. Então, foi nesse contexto que eu percebi que o Lula estava dando munição para a extrema-direita, o que eu achei também muito desleal, porque o Maduro foi um dos poucos líderes que apoiaram o Lula naquele momento difícil. É bom lembrar que não foi nenhum Macron, nenhum Biden que lutou contra a prisão do Lula, que falou mal do golpe de Estado, que falou mal do bolsonarismo, não foi. Foi o Maduro. Então, foi nesse contexto que eu escrevi esse texto, indicando que, olha, a gente pode não ter mais aquela inspiração que a gente tinha na Revolução Bolivariana, porque há 20 anos atrás o Chávez era aquela esperança no mundo neoliberal, era uma alternativa. Hoje é difícil ver o Maduro com esses olhos, dada a situação da Venezuela, mas, mesmo assim, a gente não pode jogar o bebê com a água suja do banho, né? E nem sair apoiando uma linha política que, na verdade, nunca foi democrática. Porque estão falando agora de respeito às urnas. Quando que a oposição venezuelana respeitou as urnas? Nunca. Eles nunca aceitaram eleição nenhuma do Chávez, vitória nenhuma do Maduro, e agora de repente, existe esse culto às urnas, tudo bem, claro. As eleições têm que ser respeitadas. Se o Maduro perder, tem que aceitar a troca de regime e tudo. Mas essa história de que a oposição venezuelana é democrática e defende as urnas não passa o menor crivo histórico. A história da oposição venezuelana é de golpe, é de sequestro de presidente e vamos falar de coisa mais recente, porque o golpe, tudo bem, foi em 2002 contra o Chávez, mas vamos falar de coisa recente. Desde 2014, a oposição venezuelana tem uma tática de insurreição baseada em atentados contra civis, inclusive. Não estou falando só de ataque a prédio público, depredação, essas coisas que a gente conhece, que o bolsonarismo também fez. Coisas muito mais graves. Tentativa de assassinato do Maduro. Os Estados Unidos chegou a botar a cabeça do Maduro em prêmio. Coisa de faroeste. Como é que a gente não denuncia isso? Como é que a gente naturaliza isso? As reservas internacionais da Venezuela foram sequestradas? Pois é um ato de pirataria. Eu até brinquei, falei, isso aí eles estão lembrando do passado dos piratas ingleses. Porque e isso enquanto Israel não tem uma sanção. Israel faz o que quer no mundo.
Ou seja, olha a hipocrisia absurda. Por que a Venezuela tem que ser sancionada? Um país muito pobre, que tem apenas uma riqueza mineral, não tem indústria, não tem agricultura, só depende do petróleo. Como é que a gente pode sancionar um país desse e fazer o povo sofrer enquanto deixa Israel livre para fazer o que quiser? Qual é o critério? Qual é a moral da ordem internacional baseada em regras para colocar a Venezuela como vilã? E as citações do Maduro foram totalmente distorcidas, né? Tiradas de contexto, fizeram crer que ele era... O que ele estava avisando era politizando o povo venezuelano contra tentativas fascistas de desestabilização. Ele estava fazendo um trabalho político de politização, de alerta. Não foi nenhuma a chantagem ou ameaça. A gente tem que ter nossa própria postura crítica em relação ao Maduro, ok? Mas a gente não pode simplesmente cair na esparrela do inimigo, né? Se juntar a quem sempre odiou o Maduro, não pelos motivos certos, mas pelos motivos errados. Não gostam do Maduro, não porque ele é autoritário, nada disso, mas porque ele manteve a soberania venezuelana, impediu um golpe, impediu que o Trump falou abertamente que o Trump tem essa franqueza, né? O único mérito do Trump é falar umas verdades. O Trump falou: a gente tentou derrubar o Maduro, quase invadiu militarmente a Venezuela para pegar o petróleo deles. Ou seja, o Trump admitiu que todo aquele caos criado no final da década passada tinha o único objetivo de pegar petróleo venezuelano. E aí, nesse contexto, nessa situação difícil, a gente vai dar armas para a extrema-direita venezuelana? A gente vai dar armas para quem fez coisas muito pior que o bolsonarismo? Essa é uma questão, né? A gente aqui viveu o nosso 8 de janeiro e as tentativas de golpe em 2022. Eu já disse isso aqui. Gente, o que nós vivemos aqui é brincadeira de criança perto do que aconteceu na Venezuela. A gente, né, parte da esquerda cada vez mais liberal, setores da esquerda cada vez mais liberal, neoliberal ou social-liberal, ficam lá horrorizadas com Maduro, mas não levam em conta o seguinte, o que teve lá na Venezuela foi muito mais violento, muito mais grave, muito mais mortífero do que o bolsonarismo fez aqui no país. É um desconhecimento histórico. Eu até falei aqui mais cedo, viu, Diogo, que as pessoas revelam um desconhecimento histórico, os setores liberais, propositadamente, né? E esses setores da esquerda cada vez mais liberal, por ignorância mesmo, né, em relação à realidade do planeta. Porque o Maduro é um ditador porque está há 11 anos no poder. Bom, o Lula está há 10 anos. A Angela Merkel ficou 16. A Thatcher, 11. O ex-presidente da Islândia, o Olafur Grímsson, 20 anos. O Mitterrand, 14. Nós não acusamos nem a Merkel, nem a Thatcher, nem o Olafur, nem o Mitterrand de ditadores, né? Muito menos o Lula, né? Mas o Maduro é ditador porque está há 11 anos por eleição, né? Por eleição. A gente que gosta, por exemplo, tanto do modelo sueco de bem-estar social, esquece que isso foi conquistado porque o Partido Social Democrata sueco ficou décadas no poder, sem nenhuma alternância. Claro, ganhando na urna, tudo, mas a gente vai achar isso ruim, vai falar que pena, era melhor que os social-democratas na Suécia tivessem perdido, trocado o poder. Abaixo a ditadura sueca, né? Pelo amor de Deus, gente. Essa esquerda brasileira, realmente, esse setor da esquerda brasileira, em tudo é muito ignorante. Agora... Mas, ao meu ver, Mauro, isso aí está muito ligado a um certo tipo de postura de não querer desagradar gente importante, influente, no caso, os amiguinhos novos do Lula, amigos entre aspas, né? Globo, esse mundo liberal democrático hipócrita que banca Israel enquanto coloca a Venezuela como grande satã. Existe essa postura de não querer desagradar, de querer pagar de bom moço, ficar bem na fita. Isso que é o pior. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a sua interpretação para esse giro do presidente Lula em relação ao Maduro? E é um giro flagrante, né? Eu comentei aqui. A Vanessa Martina, que está lá na Venezuela cobrindo a eleição, ela disse que ficou chocada. Essa fala do Lula contra o Maduro passa de hora em hora, como se fosse propaganda eleitoral gratuita nas TVs venezuelanas. Toda a extrema-direita latino-americana está saudando o Lula, né?
Por que você atribui esse giro da posição do presidente Lula? Bem, talvez tenha uma preocupação genuína com a questão da alternância do poder, um medo do Maduro não aceitar a troca. Eu não sei direito os motivos, mas eu acho que, no fundo, o motivo principal, além de questões psicológicas que a gente pode especular, é a questão dessa postura de vamos fazer uma frente ampla com a centro-direita, que é mais direita do que centro, convenhamos, para barrar o fascismo na América Latina, o que não é um problema em si, mas quando você faz nessa frente ampla nenhuma disputa com seus supostos aliados centristas, quando você coloca, você acha que a Globo é amiga, quando você acha que os centristas do continente são amigos, centristas que a gente sabe que dão golpe, que mais recentemente apoiaram, por exemplo, o massacre de indígenas no Peru, que ninguém falou nada, mas teve um golpe contra o Castillo e indígenas foram assassinados no Peru. Isso passou batido. A diplomacia brasileira nem falou nada. O presidente Lula soltou uma nota de apoio a Dina Boluarte, né? Então, eu acho que está muito ligado a essa postura de vamos criar uma grande frente ampla, incluindo os Estados Unidos, incluindo a Europa, contra o fascismo. O que em si não é uma linha política equivocada. Mas se você não faz nenhuma disputa interna nessa frente, se você deixa essa frente ser hegemonizada pela direita, a tendência são posições políticas cada vez mais rebaixadas e oportunistas. Porque numa frente ampla tem que ter unidade de luta, né? Não é simplesmente entregar a ideologia e o comando político da frente para seus inimigos históricos, só porque agora você tem uma aliança circunstancial contra a extrema-direita. E é uma aliança muito circunstancial porque a gente nem sabe se essa aliança vai se manter, porque se chegar um Tarcísio da vida, por exemplo, essa aliança facilmente se dissolve, porque ele não tem aquele aspecto chucro, agressivo do bolsonarismo. Então, facilmente a Globo, tanto é que a Globo nem critica o Tarcísio, o governo do estado do Tarcísio é elogiado. Esse é um aspecto interessante. Olha, é uma articulação com alguma complexidade, porque assim, lá na Venezuela é Maduro contra a extrema-direita. Então, em tese, por essa linha política, que é frente ampla contra a extrema-direita e o fascismo, o governo brasileiro, os democratas brasileiros, a esquerda brasileira deveria apoiar o Maduro. Mas aqui no Brasil, a lógica é frente ampla contra a extrema-direita. E nesta frente ampla, aqui no Brasil, você tem a participação desses setores da direita. Globo, Folha, Centrão. Só que esses setores da direita aqui no Brasil hostilizam o Maduro. A Folha chama o Maduro de ditador desde sempre, desde que ele ganhou a primeira eleição. Eles hostilizam de uma maneira visceral o Maduro. Então, para manter a frente ampla no Brasil, olha que interessante, para manter a frente ampla no Brasil, com um setor da frente ampla, setor importante, talvez até majoritário da frente ampla, hostiliza o Maduro, tem uma oposição visceral ao Maduro, você acaba se alinhando a esse setor aqui para combater o Maduro lá, mas na prática apoiando a extrema-direita. Veja que é um negócio complexo, né? Exato, acho que você esquadrinhou bem aí como é o quadro, a cartografia. Porque é engraçado, esses setores como Folha e Globo também falam que são contra a extrema-direita e são contra a crise da democracia, mas colocam no mesmo balaio Bolsonaro e Maduro. Na verdade, eles preferem o Bolsonaro que o Maduro, né? Tanto é que apoiaram o Bolsonaro em 2018. Mas a lógica é o seguinte, a gente tem uma ameaça à democracia e nessa ameaça você enfia todo mundo. Putin, Erdogan, Maduro, Xi Jinping, Bolsonaro. Então vira uma geleia geral de todo mundo que não é exatamente consensual ao paradigma liberal democrático de direita. Então essa é a artimanha. Diogo, você vem de uma escola, uma concepção, e eu acompanho a tua trajetória intelectual, né, segundo a qual é o seguinte, não tem essa história de adesão automática e de dizer sim, senhor. Você cultiva o pensamento independente e crítico. Então, em que pese toda essa postura de radical apoio ao Maduro, você tem críticas e críticas severas ao processo venezuelano, ao que eu tenho acompanhado. Quais são as principais críticas que você faz ao processo venezuelano? Bem, Mauro, eu acho que na vida a gente, mesmo com os amigos, a gente não pode a gente não pode ficar quieto e deixar o erro passar, porque quem faz isso, na verdade, não é amigo, está contribuindo para os erros se agravarem.
porque a gente só consegue melhorar as coisas quando a gente faz retificação crítica e faz discussão honesta e sincera dos problemas. Eu sigo muito um filósofo Spinoza, judeu sefardita, que odiava o servilismo. O servilismo, para mim, é um dos piores valores. Eu acho que o Maduro ele anda abusando, né, como eu falo no texto, de alguns mecanismos muito típicos de uma tradição patriótica caricatural, né? Por exemplo, esse conflito com a Guiana, por mais que eu ache que a Guiana seja um estado fantoche de multinacionais, e para quem achava que a questão dos Estados Unidos não ligava mais para petróleo, olha como as petroleiras americanas agem na Guiana, né? Então, por mais que eu ache que tem uma questão aí, não tem que ficar fazendo ameaças de invasão, mano militar, né? Isso geraria um caos enorme no subcontinente. Então, essa postura de ficar apelando para a unidade contra a Guiana lembra um pouco o que os militares argentinos fizeram na questão das Malvinas, né? É um tipo de retórica patrioteira que serve para, em momentos de dificuldade, criar um tipo de unidade nacional. Outro tipo de problema que eu vejo é o uso da religião, né? O Chaves já fazia um uso da religião, mas o Chaves ele apelava para as tradições progressistas da religião. Ele apelava para a teologia da libertação. Ele se baseava em toda essa riqueza cristã progressista que tem na história da América Latina recente. Agora, o Maduro, ele anda apelando não só para isso, mas neopentecostalismo. Ele de certa forma, faz um uso instrumental da religião, que não é meramente o uso ideológico que o chavismo fazia, que eu não acho que em si é equivocado, de usar os aspectos progressistas do cristianismo para fazer disputa ideológica, mas o problema é que agora não é só isso, né? O problema é uma instrumentalização de órgãos que são empresariais e até mafiosos, né? A gente sabe como funciona a Universal e coisas do gênero. Então, essas são as duas minhas principais reticências, mas tem outras, por exemplo, o peso que os militares assumiram, que por mais que os militares lá tenham um caráter anti-imperialista e exista uma unidade civil-militar, ou seja, existem milícias, os militares não são uma casta totalmente apartada do povo e nem uma casta antipopular como é aqui, mas existe sim uma militarização do Estado. Então são alguns problemas que a gente tem que discutir abertamente, mas entre amigos, né? Como mal distinguir, as contradições no seio do povo são diferentes das contradições antagônicas entre inimigos. Sim. Sim. Eu concordo contigo. Eu sempre digo aqui, tem uma alergia a puxa-saco. Você falou servilismo, é uma palavra um pouco mais sofisticada para puxa-saco, né? E a ideia do jornalismo chapa branco me horroriza. Me horroriza. O jornalismo faz chapa branca me horroriza. Eu presidi uma empresa durante muitos anos, eu dizia, gente, não vem puxar meu saco, se você acha que vai puxar meu saco e vai ter promoção aqui, você vai ficar em último lugar na fila. Não venha. Eu detesto. E se alguém acha que o puxa-saco ajuda o presidente Lula, que essa coisa de dizer, tem amigos meus que têm uma frase assim, Lula está certo. Qualquer coisa que ele falar, Lula está certo. Qualquer coisa que Lula falar, Lula está certo. Se você acha que você ajuda o presidente Lula e o seu governo com esse tipo de formulação, você vai ajudar a levar esse governo para o buraco, se esse governo for para o buraco, né? Porque não existe isso. Eu concordo totalmente. Todo tipo de puxa-saquismo atrapalha porque a gente não consegue retificar os problemas. A gente. Mas eu acho que o problema principal da questão da Venezuela não é o puxa-saquismo, mas é a ignorância completa sobre o processo venezuelano, primeiro, e segundo, a ânsia de ficar bem na fita ao lado da Globo e de órgãos da imprensa tradicional. Isso que me irrita profundamente, a vontade de querer aparecer como o bom moço, aquele que tem a postura política mais óbvia e banal possível. O segundo artigo que você escreveu essa semana, esse aqui achei muito legal, Kamala Harris e o prazer da ilusão, e você vai desenvolver nele essa ideia desse afeto paralisante na vida política e que não leva a boas soluções, que é o afeto do medo. Fala desse artigo para nós. Então, Mauro, eu venho pensando nessa questão do medo há muito tempo, desde a ascensão da extrema-direita, que vem suscitando muito pânico entre os progressistas, mas, apesar disso, vamos primeiro esclarecer que o medo é um afeto normal da vida, não estou falando que ninguém não pode ter medo, ou que o medo é coisa de covarde, não é assim, todo mundo tem medo é algo da vida.
Agora, a gente não pode cultivar Não, quem o não medo. tem medo morre cedo. Exato. Agora, a gente não pode cultivar o medo. A gente sabe que o medo existe, mas a gente tem que batalhar contra o medo. Senão a gente não conquista nada. Alguém já conquistou alguma coisa com medo na vida? Não. Isso falando em termos bem gerais. Na política, o medo costuma fazer o quê? Fazer com que a gente perca a capacidade analítica, primeiro. A gente bota a razão em segundo plano. Fique numa histeria sentimental que leva à busca de saídas imediatas e pouco refletidas. Então, a partir do medo, a gente consegue facilmente ser cooptado, instrumentalizado por estratégias que não são nossas. Por estratégias como, por exemplo, dos democratas norte-americanos, que não tem nada a ver com a esquerda brasileira. A gente pode ter uma aliança tática com eles contra o bolsonarismo, ok, eles ajudaram contra o golpe do dia 8 de janeiro, tudo isso é verdade. Mas a gente tem que ter noção de que isso é uma coisa puramente tática. Os nossos projetos, as nossas concepções são completamente diferentes. Olha o que eles estão fazendo em Israel, gente. Eles estão apoiando abertamente. O Netanyahu acabou de ser aplaudido, celebrado pela Kamala Harris. O Netanyahu é um criminoso de guerra, um dos piores criminosos de guerra da história, talvez. Tá destruindo um povo inteiro, massacrando, e os democratas não têm uma crítica. Ou estão críticas demagógicas, porque no fundo continuam apoiando. Então isso é para indicar que os democratas não têm nada a ver com a gente. E mesmo a questão do uso da questão negra e feminina pela Kamala Harris é muito artificial, porque ela viveu como promotora perseguindo gente por posse de maconha, gente negra. Então a gente vê como isso está sendo instrumentalizado de uma maneira puramente marqueteira e que faz a gente ir para uma linha política que não é nossa. A gente tem que cultivar nossos próprios valores. Para falar como o Mao Tse-tung, de novo, usando uma referência que eu gosto, falava, a gente tem que contar com as nossas próprias forças. Na política, contar com as nossas próprias forças, não ficar apelando para as forças dos outros. Ainda mais quando esses outros são historicamente responsáveis por tanta barbárie no mundo. Né? A gente tem que lembrar que foi no governo Obama, e o Obama era muito mais progressista que a Kamala Harris. Muito mais. Foi no governo Obama que a Dilma foi grampeada, que grampearam a Petrobras, espionaram a Petrobras. Foi no governo Obama que começou a articulação do Lava Jato. Foi no governo Obama que a Líbia foi destruída, o maior IDH da África. Hoje a Líbia voltou à escravidão. Vende-se escravo na Líbia. A Líbia não é um país soberano mais, é um monte de grupo paramilitar disputando o território. Então a gente tem que lembrar essas coisas. Esse problema da Ucrânia, os nazistas na Ucrânia, começou com o governo Obama também. Então, o mínimo de reflexão autocrítica e o mínimo de independência, né? Cultivar os nossos próprios valores, as nossas próprias forças, entender que a gente pode fazer alianças circunstanciais e táticas, seja com quem for, para combater o bolsonarismo, mas não entregar de bandeja a direção política para eles, né? A direção ideológica. Não tem, você tem alguma dúvida entre Kamala Harris e Trump com quem ir, não? Não, é claro que a Kamala Harris é uma pessoa, muito melhor que o Trump, porque o Trump é um aventureiro perigoso e que fortalece ideais de supremacismo branco, racismo, coisas do tipo. Então, não tenha dúvidas que o Trump é muito pior em termos de fortalecimento da extrema-direita no mundo. Então, no Brasil, na América Latina, principalmente. Apesar do Trump, na questão europeia, talvez ser melhor, porque ele entraria em acordo com o Putin para acabar com a guerra da Ucrânia, uma guerra inútil, que só está matando gente à toa e enriquecendo um monte de gente que vende armas e está comprando as terras ucranianas, né? Que a Ucrânia virou um balcão de negócio. Apesar disso, na América Latina, o Trump seria muito pior. Não tenha dúvidas. Eu tenho dito que quem de nós não se emocionou, não sei se é o seu caso, se você tinha idade para isso, mas quem de nós não se emocionou com o Yes We Can? Quem não chorou com o Yes We Can? Foi um negócio assim muito impactante de a gente, setores amplos da esquerda brasileira apostaram no Obama. Foi uma aposta importante do Obama. E a gente viu o que foi. A gente viu o que foi o Obama. Aquele Yes We Can virou apoio ao golpe contra a Dilma, espionagem da Dilma e da Petrobras, como você falou, o acordo entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Lava Jato foi firmado no governo Obama. Exato. Tá certo? Então, né, a Líbia destruiu a Líbia.
Ele mandou 100 mil jovens americanos, estadunidenses, para o Afeganistão. Né? É o que você falou, a situação com a Ucrânia começou ali no governo Obama. Então, eu acho que se a gente não aprende com as lições da história, complica, né? Então, acho que a gente aprendeu que, assim, era para apoiar o Obama naquela eleição, era, mas tem que baixar esse entusiasmo, né? Vamos baixar esse entusiasmo e as ilusões, né? Apoiar com o nariz tapado, né? E o Obama, em relação a Kamala Harris, era muito melhor, né? Nem se compara. Assim, em termos, o Obama foi aluno do Edward Said, ou seja, ele tinha um conhecimento sobre a questão palestina, ele tinha uma preocupações tipicamente de esquerda na juventude. Uhum. Isso tudo foi pro saco no governo dele. Agora imagina a Kamala Harris, que nunca teve nem aí para a esquerda. A Kamala Harris, a vida dela foi de promotora prendendo gente negra. Então, Não, ela é conhecida lá na Califórnia, porque as pessoas cumpriam a sentença e ela opinava contra a libertação das pessoas depois de cumprir a sentença. É uma promotora de direita lá na Califórnia. Eu diria que ela é direita do Biden, porque o Biden, querendo ou não, ele tinha uma relação histórica com o sindicalismo, né? Ele tem uma relação antiga com os sindicatos americanos. A Kamala Harris não tem isso. Uhum, não tem. Então, mais uma vez, isso não quer dizer que é para ser contra a Câmara, apoiar o Trump. Não, tem que apoiar a Câmara, claro, evidente. Não tem escolha. Mas menos axé o Kamala, né? Menos axé Kamala, menos essa idealização. Porque o problema dessa idealização, Diogo, não sei qual é a tua visão, né? A mesma coisa em relação lá ao arcabouço fiscal, em relação à postura em relação ao Maduro. Essas coisas, gente, vão entrando para dentro, né? Você vai interiorizando. Então, sem que você repare, né? Essa coisa de que gerir as finanças do Estado é que nem gerir uma família. Todas essas concepções, se você não faz a crítica, você vai internalizando. Daqui a pouco você está reproduzindo, que é o que está acontecendo com os setores expressivos da esquerda brasileira. Olha o PT, né? Olha o PT, ele começa a reproduzir isso como se isso fosse, de fato, um discurso progressista ou de esquerda. Né? Eu concordo, porque tem duas posturas diferentes, Mauro. Uma coisa é você falar assim, olha, isso aqui não é bom, isso aqui, mas é o que dá para fazer. São as nossas condições. E outra postura completamente diferente é falar, isso é ótimo, esse é o caminho. Então, a gente tem sempre que ser alertado e alertar as pessoas de que quando a gente está apoiando algo por tática, isso não é porque a gente tem convicção e gosta desse tipo de caminho. Isso era uma coisa que o Fidel fazia muito bem. Ele falava, olha, gente, isso é um problema. Ele avisava, eu gostava da postura política do Fidel, pedagógica do Fidel, porque ele nunca fingia que as coisas estavam tudo bem. Ele nunca falava, isso aqui é uma maravilha. Ele falava, olha, tá uma droga, isso aqui não é algo bom, mas é o que dá. O Fidel tinha essa pedagogia. Eu acho que a gente tem que ter isso. A gente não pode ficar na postura tá tudo bom, tudo ótimo, porque a gente fica parecendo aqueles burocratas soviéticos que ajudaram ao fim da União Soviética, né? Porque se você não... Aquele pessoal que fica só assim, defendendo o regime, fazendo propaganda crítica, ajuda, no final das contas, a coisa a desmoronar, né? Porque você não consegue retificar os problemas. Sim, é isso aí. Tá bom. Quem ganha? Maduro ou extrema-direita? Pergunta de R$1 milhão, de dólares, de rublos, o que quer que seja. De ienes. Eu aposto no Maduro. Tá pau a pau, pelo visto, mas eu aposto no Maduro. Eu tenho confiança. E uma coisa também que eu queria te falar, Mauro, é que eu acho que existe uma coisa, você falou do Obama, que umas pessoas esqueceram isso rápido. Existe uma coisa na política atual que é completo esquecimento, não tem visão de passado nem de futuro. É tudo muito rápido, é instantâneo, então as pessoas perdem memória. As coisas que de 2 anos atrás as pessoas já esquecem, imagina coisas de 10 anos atrás. Então, isso é um negócio que me impressiona na política atual. Como nessa era das redes sociais e das bolsas, né? Porque tudo é baseado em um tempo imediato. Sim. Então, as pessoas não têm noção de tempo. E isso impede qualquer tipo de concentração de pensamento estratégico e disciplina de vontade. Porque vontade coletiva organizada só pode existir se você tem um controle do tempo. Até na vida pessoal, tenta fazer as coisas sem ter uma visão de tempo ampla. Agora, na política, pior ainda. Sim. Por isso, ontem nós tivemos uma entrevista fantástica aqui, sabe, Gil?
Essa nossa está sendo também, né? Com o Rick Azevedo. Rick Azevedo é o sujeito que criou e é o grande líder do VAT, né? Vida além do trabalho, né? E ele era balconista de farmácia, operando nessa escala 6x1. É importante dizer que aqui no Brasil hoje tem escala 6x1, tem escala 7x1, 8x1 e tem escala 7x0 também, né? Que é esse pessoal aí dos aplicativos que não tem nenhum dia de folga. Que está sendo naturalizado no PL, né? Hã? Que está sendo naturalizado esse tipo de coisa no PL sim. do governo. O PL do governo é um PL inacreditável. Nós trouxemos aqui 3 professores da equipe do Ricardo Antunes, que é o maior teórico do mundo do trabalho no Brasil, e eles fizeram uma exposição chocante aqui sobre destrinchando o que é esse PL do governo. Agora, é interessante o movimento né, você falou dessa dimensão do tempo, do Rick Azevedo, e que, assim, o cara, gente, ele era um balconista, não era um cara politizado nem nada. Ele entendeu com a intuição dele e com o sofrimento pessoal dele que a questão do tempo é crucial. Então, o movimento dele é acabar com a escala 6x1, para que no comércio, no serviço, as pessoas trabalhem 5x2. Né? É o movimento que mais cresce no Brasil, já está em todos os estados. Né? A gente começou aqui, Diogo, foi muito impressionante, porque a gente fez aqui a entrevista com ele, o abaixo-assinado, eles entraram com uma PEC lá, a Erika Hilton, inclusive, abraçou, e eles entraram com uma petição pública para uma PEC para acabar com a escala 6x1. A gente começou a conversa aqui, estava 1.190.000, quase 1.200.000. Está faltando ali uns 150. Passou, já está aqui, estou vendo aqui, 1 milhão, nós chegamos ontem no programa com ele a 1.200.000. Hoje já está 1.226.807. É um negócio assim, é viral. E ele traz exatamente essa dimensão, que é uma dimensão crucial do capitalismo, o controle do tempo. Quem controla o tempo? É o capital ou é o indivíduo? Ou é a pessoa? É o capital ou é o trabalho, ou o trabalhador que controla o fluxo do tempo? Isso é uma questão chave, né? Exatamente. É a essência do capital extorquir tempo alheio, né? E controlar a dinâmica do tempo do trabalho, né? Tanto é que a história dos movimentos operários sempre teve, além da questão do salário, da jornada de trabalho, a questão da imposição do ritmo do tempo, né, do trabalho. Lutas para evitar que o tempo fosse controlado, ditado de forma autoritária pelo chefe, né? Essa questão da controle do tempo é totalmente essencial e vai continuar sendo enquanto existir capitalismo. E eu acho que é muito importante que você tenha dialogado com o movimento VAT e que a Erika Hilton tenha tido esse papel importante, mas a esquerda, em geral, é um pouco surda ao VAT, eu acho. Sim, você vê até agora está sendo. Qual a relação do PT com o VAT? Qual a relação do governo federal com o VAT? Eu não vejo muito. Existe... Zero? Não, tem. Então... Eu acho que isso está sendo meio ignorado pela esquerda. Existe, claro, gente como você, como a Érica, que percebem o que está rolando, que tem uma antena apurada, mas, infelizmente, a gente está ignorando um dos movimentos mais jovens, interessantes, e contra o capitalismo que tem hoje. Porque, apesar de... Pode não ser um movimento que tem um programa contra o capitalismo, mas na prática é contra o capitalismo. Você está lutando pela jornada de trabalho, está lutando contra a essência do capitalismo, que é a extorsão de mais-valia, para falar no termo jargão do Marx. É isso aí. O Rainer, você deve conhecer ele. Rainer dos Santos Rodrigues, você conhece? Não. O Rainer, ele é amigo nosso lá do Largo São Francisco. O Rainer, né? Não, Rainer, ele então. É lá do Direito USP também. Ele militou comigo no Contraponto, nos grupos que a gente militou junto. Legal. Então, ele está sugerindo aqui, trazer o Diogo para debater o texto do capitalo-parlamentarismo. Esse, na verdade, eu mencionei no começo, né, Diogo? 4 textos seus nas suas férias, né? 2 a gente conversou hoje, tem esses outros 2, né? É um texto em 2 partes, na verdade, sobre o capitalo-parlamentarismo. O nome é meio feioso, né? Desculpa. O nome ficou meio feio, capitalo-parlamentarismo. Precisa mudar o nome disso. Capitalo... Não, eu falei errado, né? Capitalo-parlamentarismo, desculpa. Acho que eu falei capitalo-capitalismo. Não, mas eu tô falando, o nome ficou meio feio, né? Eu acho que eu podia usar outro nome. Mas
enfim. Vamos falar sobre esses textos aqui fundamentais, especialmente muito interessantes. Eu li os dois também, mas hoje, evidente, não ia dar tempo para debater tudo. Vamos fazer isso na próxima vez. Diogo, tá bom? Beleza, até porque são um texto um pouco mais denso, né? Não são tanto Isso. de análise de conjuntura, intervenção na conjuntura, né? São textos mais voltados para um cenário mais macro e estrutural. Diogo, opa, entrou aqui alguma coisa. Até a próxima vez, cara. Bom fim de semana para ti. Vamos lá, vamos ver a Venezuela. Domingo, a América Latina está decidida. Não é só a Venezuela. Domingo está sendo decidido o futuro da América Latina nessa batalha lá na Venezuela. Vamos acompanhar. Semana que vem a gente vai conversar bastante sobre isso. Vamos torcer, porque por mais que tenhamos críticas ao Maduro, a gente sabe que está em jogo e que a direita venezuelana costuma ser de uma violência antipopular enorme. Então, provavelmente, se ganhar, vai ter muita vingança. Vai ser um massacre de sangue mesmo. Aquilo que o Maduro advertiu e que o Lula inverteu o sentido é uma advertência correta. Se a extrema-direita ganha, vai ter um massacre na Venezuela, pode esperar. A gente conhece como fica o reacionarismo quando fica orgulhoso, né? Quando se sente empoderado. Exato, exatamente. Obrigado, bom fim de semana para ti. Bom fim de semana, Mauro. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado pelo programa. Até mais. Um abração.